aqui no Brasil, Alfredo, Bruno, você tem empresário, você não tem plano B, isso tem que dar certo. E o Brasil é aquele cara, gente boa, que todo mundo gosta, mas sabe aquele amigo que ele fica bêbado no churrasco? Também quebrou. Eu falei, como é que é quebrar bilionário? Ele falou, a gente chega em casa e fala, ó, quebramos. Por que o investidor compra uma ação? Porque ele vê que aquela história vai dar bons frutos e a empresa vai valer mais e vai retornar para o acionista. E com a nossa risada oficial, começa mais um Extremos aqui no G4 Podcast. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador do G4 Educação, host aqui no Extremos. E ao meu lado, ele, o latifundiário de Assis, empreendedor serial, Iron Man, Bruno Nardon. Seja muito bem-vindo ao Extremos. Muito obrigado por esse convite de estar aqui do seu lado, sendo co-host desse podcast maravilhoso. O episódio de hoje, primeiro, antes de começar a parabenizar o teu look, incrível a variação de roupas que você tem. E eu queria começar automaticamente fazendo um lembrete aos nossos telespectadores, ouvintes queridos, né, o nosso público do Extremos, né, que estamos sendo cobrados em rede social de te chamar de querubim. Ah, é? Né? Esse apelido parou, que realmente... Né? Você tinha dado uma parada. Exato. Eu tava sentindo falta aqui, eu tava batendo no meu coração, falando que saudade. Então, assim, teremos que repensar aí essa introdução, porque o público, né, ovaciona. Querubim. Então, senhoras e senhores, querubim nesse episódio, Dudu, de hoje. Bora pra cima. Cara, é o seguinte, convidado hoje é especial, hein? O cara é brabo, viu? Lá do Espírito Santo, direto pra cá. Homem que conhece todo mundo no Brasil. Aí, não tem quem... Você não conhece mais que ele no Brasil. Esquece, porra. Você conhece gente, olha viu? Olha só, em território nacional, alguém que é mais atendido do que o número desse cara. Cara, o número do telefone dele deveria virar, sabe o quê? Como é que é o nome daqueles lugares que o governo imobiliza lá? Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, mano. O número do telefone dele deveria se tornar patrimônio histórico. Porque esse número, quando toca, qualquer pessoa do Brasil, independente de classe social, atende. A gente poderia falar que ele é vendedor, banqueiro, empreendedor, influenciador, produtor de conteúdo ou, quiçá, o homem que faz a melhor cobertura matinal dos mercados globais no WhatsApp. Senhoras e senhores, diretamente da XP Inc., sócio e VP de relacionamento? Pode ser também. O que você me chamar tá valendo. Furlanet. Importante você me chamar, tá ótimo. O famoso Furla. Obrigado. Depois de 2 anos convidando o cara, ele resolveu abrir a agenda. E olha como o cara é bom. Eu quero falar publicamente pra você, porque esse episódio começa com uma aula de marca pessoal. Olha como esse cara é bom. Eu só vejo o cara, meu irmão, de roupinha social, camisinha pra dentro, loropiano, patequinho. O cara vem aqui, ele mete o quê? Mete o Garmin pra aproximar dos nós velhos mortais, mete a camisinha preta pra criar um rapport com o Nardon. O cara é um mestre, meu irmão. É isso que ele faz com os clientes, ele cria essa coincidência, ele faz a empatia transbordar, pô. Daqui a pouco tem que fazer o sotaque de Assis. Também não sabia que você é de Assis. Sou de Assis, grande Terra Assis. Boa, terra da Terra Roxa, uma das terras mais férteis do estado de São Paulo, né? Eu conheço Assis, eu tenho um amigo meu que é de Cândido Mota, que é ali do lado de Assis. E Assis, a cidade tem uma empresa de cerveja, né? A Conte Beer. Exatamente. Que é de Assis. Lá de Cândido Mota. Eles ficam lá agora. Exatamente. Assis era a Malta. Exatamente. É terra boa. O pai do Nardon é dono de quase tudo lá, é latifundiário. Ah, entendi. Sabe, da estrada ali, ó, metade da estrada de Assis pra Cândido Mota é do velho. Só que não. E é baratinha a terra ali, né? Nossa senhora, as terras mais caras do Brasil, porque é a terra roxa, né? Uma terra muito fértil, né? Então, que bom que você tá aqui, que história bacana. E eu não sabia... Ele meteu! E eu não sabia desse lado do querubim, né? Então, até pedir pra nossa audiência aí, hashtag querubim, né? Vamos chamar aí... O cara nasceu maravilhoso, todo, maravilhoso. Ó, e ó, novidade fresquinha, tá? Você que gosta de podcast, já segue o Furla lá no Instagram. Segue Rafael Furla, porque ele vai ter o FurlaCast no Infomoney. Então, vocês aí que gostam de conteúdo assim,
Cara, acompanha o homem lá que vai ter conteúdo agora. A gente vai fazer um negócio muito legal com pessoas que geralmente não falam na mídia, né? Então são amigos, pessoas que eu acompanho há muito tempo, grandes empresários do Brasil, empreendedores, que eu quero mostrar um lado que às vezes as câmeras não mostram, que a gente pode mostrar pela relação que a gente construiu, né? Então um lado mais pessoal, das histórias ali que ninguém escutou desses grandes empreendedores brasileiros. Que cada vez mais esses empreendedores estão se transformando pessoas admiradas, né? A história desses caras, que antigamente era só motivo para notícia no jornal, agora estão virando também insumo para motivar, inspirar toda uma geração, né? Mudou muito, né, Fula? O empresário. E vocês fazem um trabalho muito bonito, porque o G4, vocês fazem um trabalho por Brasil muito interessante, porque o Guilherme fala muito isso, fundador da XP. Hoje tem 25 milhões de brasileiros que empreendem. E esses 25 milhões de brasileiros empregam 65 milhões de pessoas. Então, quando a pessoa empreende, ela passa sufoco, ela tem que fazer conta, ela tem que contratar, ela tem que demitir. Essa pessoa, no final da história, ela é um cidadão também melhor, porque ela passa a viver melhor o dia a dia, conviver com o Estado, fazer cobrança. Então, quem sabe um Brasil mais empreendedor se tornará um Brasil de mais sucesso, né? Então, isso que vocês fazem é muito importante, você aplaudir o empreendedor brasileiro, porque é a pessoa que é o louco, né? Que trabalha todo dia, conta tudo e conta todos e que faz esse país ir para frente. Então, parabéns ao que vocês fazem, que isso, sem sombra de dúvida, ressalta o empreendedorismo brasileiro, que é por onde a gente tem que ir. Fula, olha só, você tem quantos anos que você está na XP? Eu vim para São Paulo com 16 para 17 anos estudar na Fundação Getúlio Vargas, porque eu acreditava que, estando numa faculdade onde se formaram os grandes líderes do Brasil, eu poderia aprender alguma coisa e aquele meio ali poderia me formar para ser uma pessoa mais empreendedora. Então eu sempre gostei de empreender. É um fato curioso, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade que hoje tem uns 40 mil habitantes, mas na época tinha 20 e poucos mil habitantes. Minha mãe é professora do ensino público, né? Ela deu aula a vida toda no ensino público. Meu pai é um comerciante. E aí no interior, você sabe como é que a família toda se junta quando está com dificuldade financeira de mandar os filhos para a capital para estudar, para ser médico. Eu tenho um irmão que é anestesista, né? O Renan mora lá no Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de fazer negócio, sempre gostei de comprar, vender. Então, a primeira grande experiência que eu tenho com vendas é no colégio, que eu precisava fazer aula de inglês para estudar na Fundação Getúlio Vargas. E aí, como é que é a história, né? O meu tio, ele tinha uma confecção, tem até hoje, e na época ele costurava uma marca do Rio de Janeiro que chamava Sandpiper. Era tipo uma Osklen, era tipo uma reserva. E olha que curioso, o garoto propaganda era o Rodrigo Santoro, que é o garoto propaganda hoje da XP. E o pitch de vendas que eu fazia, eu falei, galera, ó, essa calça aqui, da marca que o Rodrigo Santoro usou no Fashion Rio. E aí eu conseguia vender algumas calças. Esse dinheiro, ele foi usado para pagar as aulas de inglês, e aí eu refiz praticamente todas as provas de inglês da GV, porque eu falei, bom, essa prova tem que ser alguma coisa, deve ter algum padrão aqui nessas questões, deixa eu refazê-las, e aí eu vou chegar pro vestibular pronto para passar na prova, né? Porque no interior você tem um inglês muito básico, né? Oops and Apple, there is there are, aquele negócio. E a prova de inglês da GV era um texto de interpretação de texto da The Economist, que é uma revista super difícil de você ler em inglês, né? Então, uma das primeiras experiências de vendas que eu tenho é aí. Hoje o Rodrigo Santoro, garoto propaganda da XP. Que animal. Mas quantos anos você tem de XP? Eu entrei na XP, então, só concluindo, eu trabalhei de 2007 a 2010 no Bradesco, e um Bradesco Banco de Investimento, e um grupo de clientes que eu tinha ali falou, olha, Furla, XP tá vindo para São Paulo, porque a gente era no Rio de Janeiro, né? Por que você não vai para lá? Uma galera jovem. E aí, quando eu fui para XP, eu me identifiquei muito nessas pessoas. Sou muito grato ao Bradesco, que aprendi lá, a oportunidade, tenho bons amigos lá até hoje, mas eu vi ali uma oportunidade de empreender no mercado financeiro, e eu tinha 23 anos de idade, então esse ano faz 15 anos que eu estou na XP, né? Então eu sou funcionário 50 da organização aqui em São Paulo, né? Porque quando a gente veio para São Paulo, o escritório começou do zero, então fui a 50ª pessoa a ser contratada aqui em escala na Faria Lima, ali no escritório
difícil, que o escritório não tinha ar-condicionado direito, tinha buraco no chão, as cadeiras super desconfortáveis, mas era um momento que, acho que quando você olha as coisas lá na frente, a dificuldade que você sente agora, você acaba suportando indo à frente. Eu queria te perguntar disso, porque assim, você é um cara que hoje tem uma associação de marca com a XP muito grande, né? Você é o cara de relacionamento, você tá em todos os eventos. Eu queria que você apresentasse para a turma quem era o Furla antes da XP. Assim, Alfredo, o que eu faço, tá? A vida toda eu fui um trader de corretora. O que isso faz? Os grandes fundos, eles compram e vendem ações na bolsa. Meu trabalho era pegar a ordem desses fundos e executar na bolsa. Então, eu vou comprar Petrobras, vender Vale. Só que para você puxar essas ordens, que é o jargão de mercado, você tem que agregar algum serviço. Então, na época do Bradesco, tinha toda a estrutura do research do Bradesco. Falava, olha, meu analista mandou você comprar isso, vender aquilo. Olha, tinha um argumento que justificava esses grandes clientes, né? Os fundos, né? JGP, Capital, Esquadra, Atmos, esses grandes fundos do mercado a operar com você. Quando eu cheguei na XP em 2010, a gente não tinha dinheiro para ter esse departamento de pesquisa. E aí um grande amigo meu estava na Grifo, o João Braga, que tempos depois foi XP, falou, Furla, tem uma coisa que o Luiz Stuberg está adorando fazer, que é o quê? Conversar com um empresário. Por favor, mas me explica mais. Não, o Stuberg ganhou muito dinheiro na crise de 2008, né, quando teve a crise do Lehman Brothers, porque como ele tinha muito amigo empresário, ele viu que as coisas não estavam tão massas assim, que o mercado, galera, ele exagera para cima e para baixo. Então agora a gente está exagerando talvez para baixo. Tá um pessimismo nunca antes visto na história do mercado. E aí o fato dele conversar com os empresários, falou, opa, não tá tão mal assim não, deixa eu comprar ações. E ele ganhou muito dinheiro comprando ações na baixa de 2008, na crise de 2008. Por quê? Networking dele de empresários, conversava lá com o dono da Marisa, tá tudo bem. Conversava com a turma das lojas americanas à época, que era uma empresa benchmark, tá tudo bem, então ele ganhou muito dinheiro assim. Eu falei, ô João, isso aí eu conheço um monte de empresário, posso te ajudar. Com quem que você quer falar? Aí ele falou assim, não, Furla, a Lojas Renner tá falando de expansão no Centro-Oeste, você conhece alguém lá? Conheço, óbvio, dá pra cá que eu conheço. Óbvio que eu não conhecia ninguém, mas naquela época o Google já funcionava, né, então foi bom, fazer um bom e velho cold call, né, até hoje eu faço isso. Põe lá no Google, maior rede de lojas do Centro-Oeste. Chamava Lojas Avenida, existe até hoje. Aliás, ela foi vendida para o Quiné e depois foi vendida para um grupo sul-africano agora. E o dono da Loja Avenida era um capixaba que trabalhou na loja pernambucana, seu Ailton Caselli. Eu falei, bom, deixa eu tentar aqui o e-mail, @caselli.com, @lojasavenida, até conseguir falar com o cara. E aí a gente sempre fez essa ponte entre grandes empresários e os investidores para poder ter ali um cheiro de como andava a economia real. Então a vida toda eu fiz isso, assim, pega um investidor, a dúvida que ele está tendo, a dor que ele está tendo, qual que é um empresário bom nesse tema? Deixa eu ir atrás, deixa eu fazer cold call, deixa eu tentar agregar de alguma forma para esse grande cliente ver algum valor e nos retribuir operando ações com a gente. Mas o pulo do gato, Alfredo e Bruno, nem é falar com as pessoas. É você manter esses relacionamentos ao longo da vida. Ligar no aniversário do cara, entender o que é importante para ele naquele momento e acompanhá-lo durante a trajetória toda, né? Então, eu tenho uma memória de elefante, mas para quem não tem memória de elefante, tem um negócio que chama CRM, que supre muito essa memória de elefante que eu tenho e acabo fazendo naturalmente. Então eu ligo no aniversário das pessoas, eu lembro do que elas me falaram há 10 anos e eu acabo sendo muito presente. É daí que surge a história do WhatsApp. Ele falou que todo dia de manhã eu faço um morning call. O que é isso? Todo dia de manhã eu acordo às 5 da manhã. Pego as capas dos principais jornais, coloco no PDF, mando isso para mais de 5 mil clientes no WhatsApp. Aí entre as 5 da manhã e as 6 da manhã eu leio e faço um resumo do que eu acho, na minha visão, de vai ser importante para o mercado naquele dia. E ao longo do dia, vocês estão nessa lista, eu mando vários highlights. Então essa é uma maneira das pessoas, todos de manhã, tá lá, Rafael Furlanetti, bom dia, capa do jornal. E quando as pessoas me respondem para ver se é eu mesmo, 5 da manhã, oi, tudo bem, como é que tá? Eu converso com elas, porque sou eu ali, e às vezes eu atraso isso, porque eu acordo tarde, às vezes eu durmo mal, e as pessoas, você vai mandar hoje? Eu falo, calma. Tem um cliente meu, cara, um grande empreendedor, chama Luiz Mendonça, ele é dono da LM Frotas, né?
O Luiz começou do zero, lá em Salvador, vendendo coisas na feira. O Luiz fez um deal agora com bancos Volkswagen, né? Ele foi mais de R$1 bilhão o valuation da LM Frotas, né? Que é uma das grandes empresas de frotistas de veículo do Brasil. E todos os dias de manhã, quando eu atraso, ele fala, cadê as capas? Eu falei, não, seu Luiz, já tô mandando para você, porque ele repassa pros diretores, ele cobra para todo mundo ler. Então tem uma rede que se retroalimenta, né? E aí, eu me sinto... Porra, tá me fudendo aqui. Não mandei ainda pra galera. Não, é verdade, é verdade. Pô, o pessoal tá me cobrando. Eu falei, não, claro, vou te mandar agora. E eu faço isso com muito carinho. Eu gosto muito de gente, sabe? Eu brinco que eu faço muito o que eu gosto. E os caras não me pagam pra fazer isso, então pra mim é muito fácil. Às vezes tem um lado pessoal que a minha vida parece um grande evento que nunca acaba, sabe? Então, toda hora tem alguma coisa acontecendo na minha casa, mesmo nas horas de descanso, né? Tem um fato curioso, né? Minha esposa estava grávida, né? E aí a gente foi fazer aquele, chama Baby Moon, né? Quando você sai, antes de ter o filho, né? A última viagem de casal. E a gente foi para um hotel aqui no Rio de Janeiro, em Angra, né? E aí meus amigos souberam que eu estava em Angra, aí tinha um barco pra gente sair lá de um amigo. E tinham várias pessoas legais no café da manhã. Eu falei, Rafael, você não vai conversar com ninguém. Não convido ninguém pra ir pro barco. E, pô, vamos ser só eu e você. E aí o combinado foi do presente eu não conversar com ninguém. E pra mim, me doeu muito aquilo, porque eu não podia falar com ninguém. Aí a gente saiu de barco, né? Tinha um casal legal pra caramba. E outro barco, pô, vamos chamar eles aqui pra... Rafael, poxa, vamos ficar só a gente. Então, é até difícil, né? Porque eu, em qualquer lugar que eu vou, faço amigos e gosto de chamar as pessoas. Pra mim é uma coisa que é muito natural, sabe? Assim, isso vem desde criança, viu, Alfredo e Bruno? Quem não gosta de servir, não tem que ser comercial, vai fazer outra coisa, porque o trabalho de ser comercial é um trabalho de 24 horas você pensar como é que eu vou ajudar essa pessoa, como é que eu vou estar próximo dela, né? Então isso, eu lembro lá atrás, tinha aquele fapinha, lembra? Aquele bugrezinho de criança. Eu tive. Então você era um cara rico. E depois sou eu que sou latifundiário, né? Meu pai tinha condição boa, eu nunca escondi isso, não. E tinha um amigo de um pai meu que tinha, né, um fapinha, e ele uma vez emprestou, no outro dia eu fui lá, peguei uma bermuda da confecção, falei, tio, tá aqui a bermuda, eu trouxe pra você, então, sem procurar retribuir, agradar, ter as pessoas perto, bom, assim, quem me conhece mais de perto sabe que isso sou eu, assim, isso acaba transmitindo essa relação comercial com os clientes de uma forma muito natural, sabe? Qual foi o teu maior extremo da vida? Fora da XP e o dentro da XP, 2 extremos aí pra gente. O que você fala como extremo? Define extremo. A situação mais inusitada, mais maluca, aquele acontecimento que você falou, meu Deus do céu. Seja meu pra mundo vai ruim acabar. ou pra bom. Que irado. E não vale o nascimento do filho. Não, assim, coisas marcantes, né? A abertura de capital da XP é uma coisa super marcante, né? Abrir capital, porque o pré-abertura de capital, ele tem umas coisas, assim, que os bancos são muito duros com as empresas, né? Então, assim, eu me lembro da gente lá na sala de um grande banco americano, não vou falar o nome, né? E o cara, assim, olha, o preço da ação não é esse, é para baixo. Aí tava lá a diretoria toda da XP e eu muito ousado, o cara é o diretor máximo desse banco, né, um banco gringo, um cara eu falei, come on guys, we do the same thing, Brasil. Então assim, poxa, não vem falar isso pra mim, eu faço a mesma coisa que você tá falando aí no Brasil, eu sei como é que funciona esse jogo, eu sei que tem demanda pra cima. Então assim, assim, de tomar risco, sabe, acho que a minha vida toda sempre foi tomar risco da maneira correta, no tempo correto, sabe. Então assim, eu lembro de 2019, né, eu estava num leilão beneficente na casa do seu Eli Horn. E aí eu conheci o Michel Klein, da Casas Bahia. E ele falou, Furla, eu tô sabendo que a sua asset está comprando ações da Casas Bahia. E, pô, que legal, acho que tem uma chance de a gente comprar o block trade do Cassino, né? Que era o acionista de referência. E aí eu, muito sagaz, assim, eu vi, tá, seu Michel, quanto que você acha que é? Ele, R$1 bilhão. Falei, quanto que o senhor pode colocar? Ele falou, mais ou menos tanto. Aí eu liguei para 2, 3 clientes. Eu falei, não, a gente coloca também. Eu falei, não, pode dar fechado lá pro francês que a gente vai comprar esse negócio. E, cara, eu nem falei com ninguém na XP esse negócio. Aí chega o Michel, de helicóptero na XP, ninguém sabendo nada, nem o Guilherme sabia direito. O meu chefe na época era o Carlão, que tá montando a bolsa nova. O Carlão sabia mais ou menos, R$1 bilhão o cheque. Eu falei, não, pode falar lá que a gente vai comprar.
Aí eu tava em casa, assim, isso era pré-IPO XP, tá? Eu ia ganhar meu primeiro dinheiro de verdade na vida. Aí eu acordando, assim, Furla, notícias diretamente de Paris. XP e Michel Kai compram Casas Bahia de volta. Fiquei, caralho, fudeu se vai dar esse negócio. Pô, não combinei com ninguém na XP isso. Aí eu olhei pra Karine, assim, fiquei, caramba, tudo que eu construí eu vou perder agora, que os caras vão me mandar embora, né, assim... Isso vai acontecer. Aí ele volta e fala, ó, mudou a história, não é mais 1 bi, é 2 bi 300, o cara quer vender tudo. Eu fico, é mais difícil, né, mas vamos tentar. Cara, a gente saiu num roadshow no domingo, assim, rodou a semana toda, na sexta-feira fez o blog 2 bi 300. 2019, cara. Então esse foi o segundo maior block trade da Bolsa, o primeiro tinha sido um block trade da venda do BNDES na Vale. Cara, feito pela gente ali, pelo nosso time, nosso time ali, todo mundo unido. Então, assim, isso foi um grande negócio que dá muito frio na barriga, sabe? Porque, imagina, na hora que ele assinou lá, ó, deu firme, 2 bi 300, falei, vou tentar. Eu falei, o que vai tentar, cara? Deu firme lá, arruma esse negócio. Pô, 2 bi 300 de reais, que é muito dinheiro, né? Mas a vida toda que eu estava muito próximo dos clientes, eu sabia que tinha ali uma história de turnaround, de mudar a companhia, que num primeiro momento foi muito bem, né? O block trade foi a 4,50, o papel chegou a bater 8, depois bateu 20 reais, mas depois o cenário macro brasileiro mudou e as coisas mudaram bastante na companhia. Mas aí o grupo... Via Varejo. Na Via Varejo. Mas aí o grupo que comprou também já tinha saído um pouco, né? Não, obviamente teve alguns investidores táticos, então, mas o mais importante ali foi dar liquidez para a saída do investidor francês, né, o Cassino, e restabelecer a companhia, né, com uma gestão nova, que até hoje tá, e hoje o Renato tá lá, né, que era da Movida, com um grupo de executivos muito bons e que eu tenho certeza que vão continuar fazendo um bom trabalho, independente das condições macro de mercado. Então, essas coisas me marcaram muito, assim, de tomar alguns riscos, de tentar fazer coisas fora da caixa, sabe? Isso que eu comecei a fazer lá em 2010 na XP, até hoje um dos principais produtos da corretora são essas reuniões que a gente organiza, né? Entre investidores e empresários. Tem noção quantos eventos você vai no ano? Bastante, assim, minha vida, na média, são 3 eventos por dia, né? Café da manhã, almoço e jantar. Esse final de semana, sábado, eu vou estar em evento o dia todo. Eu te falei, a gente tem uma casa no mesmo condomínio, eu vou uma vez por mês, porque geralmente dia de sábado eu tenho evento para ir, e eu gosto de ir nos eventos. Então, e quando eu vou para essa casa, sempre acaba também tendo alguns eventos nessa casa. Então, lá é um hub, né? Então, eu de verdade, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Gosto muito do que eu faço, de dar atenção às pessoas. Um dia minha esposa me perguntou assim, Rafael, ela me chama de Furla, né, obviamente. Qual que é a coisa que você mais gosta hoje da sua vida, da posição que você tem? Aí eu peguei meu celular assim e falei, Karine, se eu mais gosto desse celular aqui, consigo resolver muito problema com esse celular, de várias pessoas, com uma ligação. Isso é o que eu mais gosto de fazer, resolver problemas das pessoas. Eu acredito que um comercial, uma pessoa que está ali atendendo, tem que resolver problema. Em qualquer situação, um garçom no restaurante tem que resolver um problema no pedido estar atrasado. Um vendedor de carro tem que resolver um problema da manutenção de um carro ou de um modelo que não chegou. O trabalho de vendas é um trabalho de resolver problemas e dar atenção para as pessoas em qualquer nível. Então eu acredito muito nisso e toco minha vida assim. E Furla, qual que você acha que é a dor em comum que esses empreendedores, empresários que você fala aí desde 2010 ou antes, tem para conseguir prosperar e vencer empreendendo aqui no Brasil? O Brasil é um país que ele tem muitas oportunidades, né? Empreender no Brasil, ganhar dinheiro no Brasil, eu diria que quem se faz no Brasil se faz em qualquer lugar do mundo, porque aqui a gente tem dificuldades que em outros lugares talvez não tenha, mas também aqui também tem muitas oportunidades. Eu diria, Bruno, que dependendo do estágio da companhia, são dificuldades diferentes. O cara, quando é pequeno, até ele ser médio, é uma dificuldade. Do médio para o grande, muitos quebram, porque quando você vira grande, quando você está médio, você tem o pior dos mundos. Você tem o custo do grande, você não tem a escala. Então, mas eu diria que o maior dor hoje de qualquer empresário é ter um time bom e ter boas alternativas de financiamento. O empresário brasileiro, na média, ele faz boas coisas, mas ele acaba se enrolando muito no financeiro, toma dívida errada, ele acaba não tendo dinheiro de curto prazo,
e acaba colocando dinheiro de curto prazo em coisas que ele poderia financiar no longo. Por exemplo, pega o caixa da empresa e põe num prédio. Poxa, aluga o prédio, faz um contrato de financiamento do prédio. Onde você tem dinheiro de longo prazo, pega o dinheiro de longo prazo. Então, uma coisa que eu falo muito por aí nas minhas palestras e bate-papos é: tem coisas que a gente não controla. Cenário macro, a gente não controla. O que está perto da gente que a gente controla, vamos trabalhar nisso. Agora, é importante a gente ter esse cenário macro em mente para não fazer besteira do lado financeiro. Então, eu diria assim, a maior dificuldade hoje do empresário brasileiro é ter time bom, se organizar e se financiar da maneira correta. Muito bom. Qual é você, cara, é um cara que eu vejo lá, convive com muito bilionário. Sim, bizarro. Os maiores empresários do Brasil são caras que você tá recebendo na XP, tá participando de evento, tá recebendo na tua casa. Quais são 3 características que você percebe, assim, que todos eles têm, assim? Deixa eu responder uma pergunta antes. Todo mundo pergunta, como é que você se relaciona com esse tipo de empresário? Igual eu relaciono com o Bruno, com o Alfredo, com a Carol, assim, trato como se fossem pessoas comuns. Pessoas que são gente da gente. Eu tento ser o mais simples possível com essas pessoas, agregar e ser muito sincero, né? Então, dessa forma que eu abro portas. As características que eu vejo em comum dessas pessoas são pessoas que sabem tomar risco e convivem bem com risco. Se acordar um dia tá rico, outro dia tá pobre, é difícil. Eu estava conversando ontem com um grande empresário, setor de papel e celulose, e aí ele falou, pô, Furlanete, eu vi lá o teu post que você estava servindo água lá na confecção do seu pai. Aí eu falei, era o Wolf Klabin, tá? Aí eu falei, Wolf, deixa eu contar uma história. Aquele dia lá que eu tava servindo água, o papai e a mamãe estavam quebrados, cara. Eu tava indo pra fábrica pra poder tentar dar uma ajuda. E aí eu servia água pros funcionários pra poder ajudar. E ele falou, Fulano, em 2001 a gente quebrou também. Eu falei, pô, mas você quebrou também, né? A gente quebrou em 2001 porque teve a max desvalorização, aí a gente teve que repactuar, colocar todos os nossos bens em garantia, então a gente virtualmente quebrou e deu a volta por cima. Então, assim, você quebrar com muito dinheiro e dar a volta por cima também é muito curioso. Eu tenho um amigo meu que é dessas famílias de $1 bilhão no Brasil, e ele em 2008 também quebrou. Eu falei, como é que é quebrar bilionário? Ele falou, a gente chega em casa e fala, quebramos, vamos ter que conversar com os bancos. No caso, eles tinham uma empresa fora do Brasil, acabaram se alavancando muito, tomando dívida, e veio a crise de 2008, essas ações deles caíram, e a dívida subiu. Então, você virtualmente quebrou, né? Como é que você repactua? Então, tem muito sangue frio, inteligente. Então, assim, tomar risco, mas ter uma inteligência emocional, um sangue frio, para poder segurar a peteca. Você foi do conselho do Grupo Mateus. Você já viu o seu Wilson nervoso? Nunca. De ficar puto, de xingar alguém? Ele é muito mais calmo que você que falando com qualquer pessoa. Eu nunca vi, eu nunca vi um cara bilionário perder a boa comigo. Me xingar, ficar nervoso. Eles dão um recado da forma correta, te dá uma olhada. Eu já tomei esporro de cara bilionário, óbvio. Em grandes operações, o cara não ficou satisfeito com a coisa ali, ou que eu não fique satisfeito com o cara também. É uma olhada. O recado é... Cara, a turma tem uma inteligência emocional que, assim, é de tirar o chapéu. Toma risco, tem inteligência emocional. É diferente. É diferente. O cara tem que ter uma capacidade de lidar com um problema no caos, que você tira o chapéu. Tira o chapéu. Se deixar eu falar aqui, eu posso falar mais meia hora, tá? Eu preciso ser mais sereno. Senão eu não vou conseguir ser bilionário. Não, mas o G4 já é uma empresa de bilhão. Então... Vou exercer. Tu acha que o G4 é uma empresa de bilhão? Bom, vocês fazem 300 milhões de receita. 317. Tá. Vocês crescem quantos por cento ao ano? Mais de 50%. Tá, vamos botar aqui nos próximos... Vamos botar que vocês crescem 25% ao ano, metade disso. Nos próximos 3 anos, então 25% ao ano vai dar quase 100%. 600 milhões de faturamento. Tinha de 1 bi para 27. Acho que esse negócio aqui pode negociar 10 vezes a receita, então de 5 a 10, acho que vale. Então se 600 milhões de receita vezes 5, 3 bi. 10 vai dar 6 bi de reais. Se você me der o mandato do IPO... eu posso trabalhar nisso. Eu não posso sair daqui sem nada, né?
Vai que eu assino algum contratinho aqui. Esse episódio minha esposa não pode ver, já vai pedir uma bolsa, uma joinha. Ai, que maravilhoso. Chegaremos lá. E como que é pra você participar desses IPOs, né? Você tinha comentado aqui do Grupo Mateus, eu lembro de você lá, do Guilherme, de várias pessoas durante, né, o dia e alguns dias, as semanas anteriores e depois do IPO. Mas como que é pra você ser uma pessoa que age, está ali no dia a dia do IPO, né? Pelo menos da última janela de IPO, que participou de todos os IPOs do Brasil? A gente participou de todos os IPOs do Brasil nesses últimos 4 anos. E é curioso porque a gente fez essa franquia do zero na XP, não tinha. Foi feito na raça, de fato, sem balanço de banco, sem contrapartida de crédito. Foi feito na raça pelo relacionamento da gente com os grandes empresários e com os fundos. Naquela época, eu, além de ter essa figura de diretor institucional, eu chefiava a equipe de vendas. Então, parte do meu trabalho era conversar. Primeiro, no IPO, você tem que trabalhar o empresário, entender o momento da empresa, preparar a empresa para ela poder abrir capital. No caso do Grupo Mateus, a gente chegou lá em 2015, 2016, foi conversando, fez uma dívida antes a mercado com a companhia, trabalhou toda a questão de governança, estrutura, se respeitando muito o seu Wilson. E aí, mostrar essa companhia para o mercado, montar o pitch, o storytelling, o diferencial dela versus os concorrentes, trazer os fundos, aproximar os fundos do empresário e construir a tese. Então, uma história, então, 5, 6 anos. É uma história que, assim, não é do dia para a noite, né? Você tem que construir o relacionamento com o empresário, construir o pitch, ter os investidores, assim, chama de quem é que é um investidor âncora, aquele que vai colocar a boleta que vai levar 10, 20, 30% do deal. Naquele caso do deal do Mateus, que era um deal de 4,5 bilhões de reais, a gente tinha um âncora de 1 bilhão de reais. Que loucura. Que era um investidor brasileiro, um fundo super respeitado, ficou até público, então a gente foi construindo isso ao longo do tempo. E aí naquele dia que você me viu, que estava aquela confusão toda, é a precificação do deal, onde a gente está ali com os... É igual a XP em Nova York, quando a gente estava precificando o deal, que você fica ali sentindo a temperatura do mercado, vendo aonde sai o deal, porque ele não pode sair em qualquer preço, ele tem que sair no preço. Dia do booking? É o dia do booking, do pricing, né? Não. E ali você tem que ver aonde você tem um book, você tem, além de uma precificação boa para o acionista, uma qualidade de book muito boa. Não adianta você ter um melhor preço e não ter os acionistas de referência que vão levar o papel contigo pro resto da história. Então, por isso que eu estava muito corrido, porque ele não só sou eu. Todo o IPO tem um sindicato de bancos. Então, você tem que... Ali a gente era o coordenador líder da oferta. Então, a gente tinha que coordenar com os outros bancos. Não sei o quê. E aí, você tem um jogo de stick-push para poder tentar atender todo mundo, né? Então, por isso você me viu ali... Foi divertido, cara. Foi legal. Foi legal demais. Agora aqui, o que uma empresa precisa ter para fazer um IPO? Precisa ter uma história boa. Precisa ter o que fazer com o dinheiro. Precisa ter uma empresa que tenha governança. Precisa ter um futuro promissor, alguma coisa que você... Por que o investidor compra uma ação? Porque ele vê que aquela história vai dar bons frutos e a empresa vai valer mais e vai retornar para o acionista. Então, eu diria que a primeira coisa, ela tem que estar preparada internamente para poder fazer, ela tem que se organizar, tem que ter balanço auditado, tem que ter governança, tem que ter uma estrutura de executivos que possam levar a empresa adiante. Então tem que ter todo um trabalho, mas eu diria que ela tem que ter uma história boa, sabe? Quanto tempo da decisão de vamos fazer IPO para um IPO acontecer? A Boa Safra Sementes é um caso curioso, né? O Marino, que é o CEO da Boa Safra, em 2008 ele estava lendo um jornal que chamava Gazeta Mercantil. O Gazeta Mercantil era meio que se fosse o valor econômico da época. E ele viu uma empresa que tinha aberto na bolsa e falou, olha, eu vou montar uma empresa aqui, eu quero que um dia ela abra capital. Então, desde 2010, ele tem sistema de SAP na companhia, ele faz um sistema de governança muito forte, ele foi se preparando para chegar nesse momento. Então, quanto mais a empresa se prepara antes para poder abrir capital, mais rápido é esse processo, né? Em 2019, salvo engano, a gente reabriu o mercado de capitais em 2020 das empresas de açúcar e álcool. Foi a Jalles Machado. A Jalles Machado é uma empresa de Goiás, que ela é líder em açúcar orgânico no mundo. Essa empresa, ela publica balanço há 15 anos, mesmo sendo capital fechado. Então, ela tinha uma vida de empresa listada sem ser listada. Então, é muito mais fácil um processo quando essa empresa já... Eu diria que, Alfredo, assim, a empresa é um filho, tá? Eu tenho uma filha, né?
Você pode imaginar, nossa, esse filho meu, vou criar para poder trabalhar na minha empresa, vai ficar aqui, vai ficar debaixo da minha saia, debaixo da aba do... Ou você pode criar um filho para o mundo, né? Quando o empresário cria um filho para o mundo, ele começa, bom, eu vou criar minha empresa para se perpetuar sem mim. Então ela tem que ter governança, ela tem que ter gestão, ela tem que ter sucessão, ela tem que ter balanço auditado, e aí esse componente do mercado é muito importante, que o mercado ele acaba sendo um vigia, né? Um acionista é um bom vigia para o negócio. Às vezes atrapalha um pouquinho, né? Porque você tem que mixar bastante a visão de curto prazo com a de longo prazo. Às vezes o acionista está na visão ali do trimestre, e decisões muito importantes da companhia são tomadas por longo prazo. Vou te dar um exemplo. Hoje a queridinha do mercado é a Mercado Livre, né? É uma das empresas mais valiosas da América Latina. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, o Mercado Livre caindo 30%, 40%, quando ele fez uma decisão estratégica de investir em logística. E todo mundo bateu, você lembra disso? Lembro bem. Mas estava correto. Hoje a grande barreira de entrada é a logística. É de diferenciação, né? Nem de entrada, né? Então ele viu assim, bom, deixa eu fazer isso aqui, que lá na frente, então, essa decisão que penaliza no curto prazo, parece ruim, às vezes são importantes. Então é muito correto que você tenha esse bom alinhamento entre o médio e o longo prazo. E o longo prazo sempre prevalece, que você saiba se comunicar e que em algum momento você até pague o preço do curto prazo para poder proteger o longo, sabe? Agora, como que você vê no Brasil dívida? Deixa antes de entrar nessa, depois repete ela, mas só pra gente fechar esse tema IPO, quais os prós e os contras de uma empresa de capital aberto? Os prós é que você tem o mercado ali te olhando, então você tem como se fosse vários consultores de graça opinando na sua empresa, que eles sempre vão opinar. Você tem mais governança, você tem balanço auditado, você está ali. Você tem um marketing que você é listado, é mais fácil você conversar com alguém e falar, minha empresa é listada, tá ali, tá público. Até internacionalmente, eu viajei muito ano passado, falei, pô, a gente é uma empresa listada na Nasdaq, isso muda a conversa. O contra é você gerenciar a expectativa do acionista com a realidade da empresa. Às vezes o acionista tem uma pressão de curto prazo e você tem umas demandas de longo prazo na companhia que você tem que mixar. Quando você é listado também, qualquer empresa na Bolsa de Valores em 2024 caiu 50%, 30%, 80%. Como é que isso impacta o moral das pessoas que estão trabalhando com você? Então, muito importante você estar ali e falar, olha, isso aqui é um passageiro, cai, sobe, vamos olhar daqui 10 anos. É importante você ter esse... Caiu por quê, né? Caiu porque a empresa está ruim ou caiu porque o mercado está ruim? Então, a gente tá hoje no Brasil... onde o juro está muito alto, né? Você pega uma pré-fixada de 2029, vai te pagar 15% ao ano, então você praticamente dobra teu capital sem fazer nada, comprando um título do governo, pagando 15% ao ano durante 4 anos. E aí os fundos de ações foram dizimados, né? Tiveram saques, porque tem uma migração para renda fixa natural. O investidor estrangeiro, antigamente, para ele procurar uma pimentinha, ele vinha para o mercado emergente. Hoje ele vai para tecnologia. Fato curioso, assim, Alfredo, eu estava com um gringo, ele falou, Furla, eu posso até perder dinheiro comprando ações da Nvidia, de microchip. Mas se eu perder dinheiro comprando mercado emergente, no Brasil, nesse contexto, sou mandado embora. Então, às vezes você perde, a gente está out of fashion, né, fora de moda nesse momento, mas isso é tudo cíclico, sobe e desce. Tem que ter muita paciência. Como que você vê dívida no Brasil? Tomar dívida? É um instrumento bom, mas você tem que tomar dívida de acordo com sua capacidade de alavancagem. Por exemplo, tem um cliente que ele compra e vende, ele compra veículos e aluga veículos. É uma operação que você tem que ter uma alavancagem. Quanto mais acesso a capital você tem, você consegue comprar esse veículo financiado e alugar num preço. Você vai arbitrando taxas, né? Então, agora tem que tomar muito cuidado para não quebrar tomando uma dívida que você não consegue pagar, né? Então, hoje qualquer empresário vai tomar aí a dívida CDI mais 3, mais IOF, vai dar 20% ao ano. Então, tem que ter muito cuidado com o grau de alavancagem da companhia, né? Então, quanto da sua geração de caixa você tem comprometido com dívida, né? Então, se você gera 100 milhões de EBITDA, de geração de caixa, e tem uma dívida de 150, se tem uma alavancagem de 1,5 o EBITDA, dependendo do tipo de indústria que você tem, tá legal. Dependendo do nível de indústria que você está e setor, não é tão bom. Então, assim,
tem que ser de forma muito comedida, mas toda empresa tem que ter algum nível de dívida, até porque para você ter benefício de estrutura de capital, né? Tem capital próprio e capital de terceiros, né? Então, agora tem que fazer uma gestão muito boa, né? Você acabou de comentar aqui que o Brasil está fora de moda, né? Como que o gringo está vendo o Brasil hoje? Uma coisa que eu aprendi nesses quase 20 anos de mercado, tudo passa. E as coisas estão fora de moda hoje, amanhã viram de moda. Teve um fato curioso, recente agora, a China estava fora de moda. De outubro a janeiro, foi ano 2023 ou 2022, subiu 80% do mercado, voltou de moda. Então as coisas variam muito. Hoje, qual é a situação? A gente vem num cenário global, onde as economias se alavancaram muito. A emissão de moedas que teve na pandemia foi muito grande, mais de 40%, 50% da base monetária global foi emitida, muito dinheiro na economia. Isso gerou inflação. Então, o processo inflacionário, como que ele é corrigido? Você tem que desacelerar a economia, você tem que subir juros. Ao subir juros, um monte de coisa acontece. Os mercados emergentes sofrem, mercados desenvolvidos também. E aí, hoje, você tem um grande peso das ações de tecnologia nos índices globais. Então, antigamente, quando o investidor global ele precisava adicionar algum risco no seu portfólio, para onde ele ia? Para o mercado emergente, que ele, em tese, conseguia ler o jornal de amanhã. Então, assim, se nos Estados Unidos a CVS tem 90% do market share de farmácias, no Brasil alguém vai consolidar o setor de farmácia e vai ser o grande campeão. Quem que é esse cara? Raia Drogasil. Então vamos investir lá, que lá vai nascer uma nova CVS ou Walgreens. Então você lia o jornal de amanhã. Hoje em dia, para você pegar uma coisa mais hot, promissora, geralmente as pessoas vão para a tecnologia. E o setor de tecnologia está nos Estados Unidos. As maiores empresas de tech estão lá, então você acaba tirando esse capital de risco que antigamente vinha para o mercado emergente, ele está vindo agora para a tecnologia. Então hoje o Brasil, ele é um país que o investidor estrangeiro fala o seguinte, cara, é muito barulho, tem muito barulho. E quando tem muito barulho, essas ações flutuam muito, e ao flutuar muito gera volatilidade, e a gestão de risco de um portfólio global, o cara fala assim, irmão, se essa ação mexe muito, eu tenho que ter menos dela, porque isso aqui me dá mais trabalho. Então, hoje o gringo, ele tá olhando, ele tá tentando ver motivos para vir pro Brasil, e o Brasil é aquele cara, gente boa, que todo mundo gosta, mas sabe aquele amigo que ele fica bêbado no churrasco, e aí ele fica na beira da piscina, vou pular, fala, não pula não, faz isso não, eu pular, você não faz isso não, né? Não, eu olhei pra ele, que é engraçado. Aí você fala, não pula não, aí você vai e traz ele de volta, é o cara do bem, mas ele às vezes toma uma cachaça, e ele... Então assim, o Brasil é aquele cara que ele gasta demais, aí depois ele começa a fazer um ajuste fiscal, mas ele depois volta a gastar, então... Toda hora você tem que estar ali e falar, então a gente tem um nível muito elevado de dívida PIB comparado aos países emergentes, que nos dá um menos grau de margem para fazer erro, que é o que a gente está vivendo agora. Então hoje o Brasil ele fez alguns avanços fiscais sim nessa gestão, mas tem ainda coisa para ser feita. E a grande pergunta do mercado, vai ser feito nesse cenário político? Porque a gente está antecipando muito 2026, né? Então o mercado, olha, irmão, assim, se a gente tem uma eleição por aí, vai ser feito ajuste ou não vai ser feito ajuste? Como é que fica em relação ao cenário externo tudo isso? Como é que o gringo... Então, assim, ele está em compasso de espera, sabe? Perfeito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca vi as empresas brasileiras tão baratas como estão agora. Assim, talvez... As grandes fortunas dos próximos 5 anos vão estar sendo feitas agora, porque ninguém quer. Ninguém quer. Você compra hoje assim a preço de banana. E as empresas brasileiras, elas não são uma proxy da economia brasileira. São quase que monopolistas nos seus setores. Smart Fit, maior rede de academia do Brasil, imbatível. Assim, você vai comprar num preço muito barato. Né? Você vai pegar uma rede de supermercado, Mateus, o cara tá consolidando no Nordeste. Localiza, tem maior eficiência, movida. Então, assim, Vamos, né? Que é uma empresa de aluguel de pesados, o grupo Júlio Simões. Tem 2% de market share esse cara.
E é o maior, esse cara não vai consolidar? Então, assim, se tiver paciência, assim, é no caos que as grandes fortunas são feitas. E aí volta aquele negócio do cara ter inteligência emocional e saber tomar risco. Tem que saber tomar risco. Eu, depois do podcast de ontem, mandei o dinheiro hoje. Mandou mais um pouquinho? Mandei, comprei as ações. Boa. Lá fora ou aqui? Os dois. Uma coisa importante também, né? É sempre você gerir dinheiro é gerir risco, né? Então, assim, eu costumo de tempos em tempos dar uma analisada, ver onde está cada coisa, como é que está o teu portfólio em ativo fixo, renda fixa, renda variável, dinheiro lá fora, dinheiro aqui dentro, participação societária. Então, todo mundo tem que olhar isso e fazer uma boa gestão de risco para não fazer besteira, né? Cara, queria entrar nessa parte do conteúdo, assim. Você já fechou algum negócio bom que veio do Instagram? Existe um grande preconceito no meu meio com o uso do Instagram. Eu, quando comecei a fazer isso estimulado por o diretor de marketing da XP, que chama Fernando Vasconcelos. Hoje ele é CEO do Grupo Primo. E ele falou, Fula, essas coisas que você fala pra mim aí, começa a postar. E eu comecei a postar, e aí os amigos foram repostando, você me ajudou muito, Thiago Reis da Suno muito, o Primo Rico me ajudou muito a divulgar. E aí na época da pandemia, a gente veio com as lives. Eu sempre acreditei que bom conteúdo gera bom debate, gera negócio. Então na pandemia, você fez comigo inúmeras lives, mas talvez eu tenha sido a primeira pessoa que fez live, que a live que eu fiz na pandemia foi no início de março. Foi com o Marcos Molina da Marfrig para poder discutir abastecimento de alimento no Brasil, que era um grande assunto. Foi num sábado. E no domingo eu fiz uma live com o Armazém Martins, né, que é um dos maiores distribuidores do Brasil, para fazer distribuição de produtos. E aí foi legal, as pessoas estão em casa, querem conteúdo, bora fazer isso. E aí a XP puxou vários eventos e aí eu comecei, como tudo na vida, sem nem ter consistência. Então fez um negócio, deu certo, repete inúmeras vezes. Com muita consistência. Olha, fala pra gente a real, essas lives de algum grande negócio ali, você mapeou e atribuiu, falou, cara, isso Claro, porque as lives, como a gente estava em casa, era uma forma de eu me aproximar de grandes empresários, era uma forma de aproximar pessoas do meu time de empresários que eles não tinham contato por meio das lives, de nos bastidores das lives entender os negócios que estão acontecendo, de pegar um mandato de uma abertura de capital, de uma fusão, aquisição. Ô, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Toda foto que você vê em mim, pode ter certeza, tem alguma coisa ali por trás. Eu não tô ali à toa. Eu tô ali porque alguma coisa ali eu tô olhando 2, 3 vezes na frente. Eu gosto muito de vocês. Eu tô aqui porque eu gosto de vocês e que eu acredito no G4. Claro. Mas a gente tem uma parceria lá também. A gente tem nossa amizade aqui. Possível mandatinho. A gente tem nossos projetos sociais que a gente faz juntos. Então, assim, nada na vida você tem que fazer esperando alguma coisa do outro. Nada. Senão você fica um cara interesseiro. Mas se você puder plantar várias sementinhas, uma hora uma coisa vai acontecer. Então, aquelas lives ali sempre tinha um motivo genuíno por trás, de levar informação. Mas se tiver um motivo genuíno e também um negócio para fazer, que bom, né? Então todo mundo sai feliz, né? Você tá levando informação, você tá gerando negócio, tudo vai acontecer. Não, eu acho importante pra turma, né? Eu acho que... Mas não foi um negócio não, tá? Foram vários negócios feitos pelas lives. Exato. Não, e eu acho que é isso que você falou, né? E não tem maldade nisso, né? Não tem maldade em fazer negócio. Acho que isso é uma coisa interessante, porque as pessoas podem começar a criar essa... Ah, não, mas tá fazendo um evento que é pra vender. Quantas vezes no G4 a gente não faz o evento, aí você escuta alguém virar e falar assim, mas também, né, estão fazendo um evento que vai ter pitch. Óbvio, a gente até já quebra isso. Óbvio que vai ter pitch. A gente não é ONG, pô. A gente tem um objetivo aqui, a gente tem um negócio, a gente tá gerando valor. Agora, se você quer se bloquear do valor que eu tô te gerando, porque eu vou te fazer uma oferta, tá errado, pô. Tá errado. E tem que ter paciência, tem que aguentar porrada também, viu, Alfredo e Bruno? Eu vivo num meio muito fechado, né? Mercado de capitais, Faria Lima. Cara, o que eu escuto? O Furla virou blogueiro. Tá mostrando foto. E como é que você lidar com esse preconceito? Respira. Escuta as críticas. Eu, às vezes, errei. Fui um pouco demais. Escuta as críticas. Assim, as pessoas que mais gostam de você,
Elas são aquelas pessoas que falam aquilo que você não quer escutar naquele momento que você mais precisa. Então eu sempre fui muito aberto a escutar críticas na minha vida e fazer aquilo que eu acho correto e me explicar. Na vida você tem que dar satisfação 24 horas. Eu, durante a minha juventude, eu achava que em algum momento eu ia ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa importante e não ia poder dar satisfação para ninguém. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você ganha e mais importante você fica, aí que você tem que dar mais satisfação para os outros, porque maior é a sua responsabilidade com as pessoas. Então eu sou um cara eterno engolidor de sapo e um cara que sempre dá satisfação para as coisas. Até hoje, dia de domingo eu monto minha agenda, mando para todos os grupos de negócios. Pessoal, aqui minha agenda semanal, tá? Vai ver se tem alguma coisa que eu tenho que falar, se tem alguma crítica, se posso ir naquele cliente, se não posso. Então, assim, eu não tenho problema de dar satisfação para as pessoas, eu não tenho problema de rever, eu não tenho problema de pedir desculpa, eu não tenho problema de consertar. Então, isso que me faz navegar nesse meio. Boa. E como você vê esses novos não, né? Mas essa galera da geração antiga, da velha guarda, também usando ao seu favor esse meio de comunicação que é tão poderoso que é a internet. Então, muita gente começando a fazer um perfil, fazendo podcast. Como que você vê essa mudança de paradigma, né? Porque quando você olha para trás, você via, né, o que a gente falou aqui no começo, que exatamente o teu podcast, né, você vai entrevistar quem antes era tema de capa de revista, de jornal, que era muito exclusivo. E agora você vai trazer essa galera para sentar na tua frente, né, e fazer o FurlaCast. Sensacional, porque você está abrindo né, essa galera que muitas vezes não fala para continuar inspirando muita gente, inspirando a gente, inspirando todo mundo. Porque no fim do dia, né, cada vez que você ouve uma história diferente daquele empreendedor, daquilo que ele errou, daquilo que ele acertou, é algo que te inspira a ser maior ou tentar coisas que você não teria testado. Como que você vê essa movimentação hoje? Vocês devem receber muito essas mensagens, e essas mensagens inspiram muito a gente. Você impactar uma pessoa lá na ponta de um negócio que ela imaginava que não era possível, ela conseguiu fazer. Ela escutar uma história inspiradora de alguém que veio do nada e conquistou fortuna, fez grandes negócios. Então, ao fazer isso, a gente inspira e motiva muita gente. E eu fico muito feliz de ver mais gente fazendo isso. Porque quanto mais semente do empreendedorismo a gente espalhar no nosso país, um país melhor a gente será. Pode ter certeza disso, porque um país de empreendedores é um país que certamente ele vai ser um país que as pessoas olham mais a política pública, criticam, participam. Então eu fico muito feliz de ver pessoas assim que, nossa, que legal, esse cara tá no Instagram. Eu fico muito feliz, eu dou até print e mando no grupo lá da diretoria, tipo, tá vendo aí, o cara tá fazendo também, ó. Então, fico feliz, muito feliz mesmo. Boa. Fula, ser importante é diferente de ser famoso, que é diferente de ser reconhecido. Isso aqui é uma fórmula em ambos os três que você tem mais acesso para fazer relacionamento. Você sente isso hoje? Que o fato de você ter se tornado público, né? Porque quando você era o Fula, sócio da XP, isso te fazia um cara importante. As pessoas iam te receber porque querem estar perto da instituição financeira. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida empreendedora, que é ter 20 anos completados esse ano empreendendo, se você quer pegar dinheiro barato, comece a fazer relação com o banco antes de precisar de dinheiro. Exatamente. A maior maneira de você pedir alguma coisa é quando você não precisa. Exatamente. Então, cara, investe em ter relacionamento com o banco para se um dia você precisar, essa relação ali te ajudar numa negociação boa. Que eu acho que pra mim, na minha opinião, foi o grande acerto do Birman. Porque quando começou a pandemia, ele já sabia que, tava estranho, e ele falou, cara, melhor eu pegar dinheiro agora e ter o dinheiro barato do que o negócio fechar o tempo e aí o dinheiro vai ficar caro. Então, cara, pra mim aquilo ali foi a consolidação desse conceito, assim, né? Até porque de lá pra cá, você pega Arezzo, cara, fenômeno. Né? E vocês participaram, se eu não me engano. E a gente fez a abertura de capital do Grupo Soma, que foi no meio da pandemia. Ser famoso é mais as pessoas saberem quem você é, né? E ser reconhecido, as pessoas saberem o que você faz. Então eu queria te perguntar assim, isso ajuda muito na parte do relacionamento? Hoje, o Furla, ter a lista lá, você recebe o cara falando assim, tem que vir aqui na empresa, quero aparecer nesse teu WhatsApp, tem que vir... Então, ou seja, se tornar essa pessoa, criar esse canal,
hoje virou uma moeda de troca? Eu não diria que é uma moeda de troca, mas é uma vitrine para você mostrar bons exemplos, né? Então, assim, a vida toda eu fiz isso de uma forma muito tranquila, com o único objetivo de espalhar boas ideias de empreendedorismo e fomentar bons empresários do Brasil e fomentar boas histórias, né? Então, assim, toda vez que eu vejo um bom exemplo, independente do tamanho dele, Alfredo, outro dia desse eu postei lá um vendedor de pneu que me deixou eu usar o banheiro da loja dele o dia que eu tava na caminhada e falou, ó, vim trocar o pneu do meu carro aqui, porque um dia eu passei aqui, precisei, e ele deixou, eu achei muito legal. Então, assim, são coisas que eu gosto de bons exemplos, independente do mercado, para você ter ali empresários melhores na ponta, né? Então, assim, e aí, naturalmente, esse reconhecimento foi vindo. Eu não enxergo dessa forma, não. É óbvio que cada vez que você é uma pessoa mais pública, o que isso melhora na tua vida? Você conhece mais gente. E isso você acaba... Você recebe mais convite. Você recebe mais convite. Assim, vai se retroalimentando essa roda. Você deve receber inúmeros convites. O Bruno também. Então isso é bacana que você dá espaço para você fazer mais do que você gosta. Tá? Mas sem sombra de dúvidas, você ser reconhecido naquilo que você faz e de alguma forma divulgar isso, vai retroalimentar a tua rede de contatos. Não tenha dúvida disso. Perfeito. E você tem uma meta de crescimento, de, quero ter mais X pessoas na minha lista do... Eu tenho uma meta, assim, eu coloquei na minha cabeça e, cara, eu quero conhecer 3 grandes empresários brasileiros de todos os estados do Brasil. Porque se eu conhecer 3 grandes empresários brasileiros de todos os estados do Brasil, eu conheço todo mundo. Porque um vai me apresentando o outro, e então hoje você vai dizer, pô, fulano, se chegar no Acre hoje, como é que você se vira? Eu falo, pô, conheço fulano de tal, que é um grande cara do agro, que é amigo de todo mundo lá, eu posso ir na faculdade tal, dar uma palestra, que é de um amigo meu, e se você for para o Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Então, esse fato de poder navegar em todo lugar do Brasil é muito legal. Eu saio muito feliz de poder... eu vou agora para o interior do Tocantins, no evento do Grupo Fazendão, que é o Volney, né? O Volney é um cara que ele era um veterinário, Alfredo. Começou do zero, hoje ele é um maior esmagador de soja daquela região, fatura 4 bilhões de reais. Eu vou lá dar uma palestra, que é o Farm Day que ele faz, em Gurupi. Gurupi fica 4 horas de carro de Palmas, que é a capital de Tocantins. Então, assim, isso que me faz muito feliz de conhecer boas histórias pelo Brasil. Isso que me faz feliz em ser brasileiro, porque aqui no Brasil, Alfredo, Bruno, você tem empresários que não tem plano B, isso tem que dar certo. O seu Wilson Matheus tem que dar certo. O seu Pedro da drogaria São João tem que dar certo. O cara lá do Comper, supermercado, tem que dar certo. O Coque, supermercado, tem que dar certo. Esses caras, assim, não podem vender tudo e ir para Miami. Então, esse cara, o Brasil pode até flertar. Ele pode até flertar com o fracasso, mas esse empresário brasileiro, ele segura e ele faz esse negócio dar certo. Porque ele não tem plano B. Normal. Bom, momento bate-bola agora pra finalizar. Tem tipo Marília Gabriela agora. Maria Gabriela. Eu acho que merece até, né? Esse merece esse episódio? Esse merece. Será, mano? Ele tá nessa... A gente vai ganhar fotinho no Instagram? Vamos fazer um public post, tem que ter. No WhatsApp ali. Arrasta pra cima, hoje, não tem mais arrasta hoje pra cima. Né? Hoje tu vai mandar na tua lista de transmissão. Vou mandar. Vai começar assim, ó, vai começar desse jeito. Estive aqui com grandes empreendedores. Mas é verdade, pô. Ah lá. Eu recebo hoje aqui meu programa, ele que é a cara do Binho da carga pesada. O Antônio Fagundes da XP, o homem do relacionamento, o famoso do WhatsApp. Cilada, Binho. Famoso, ele, financeiro, comercial e blogueiro. Furlanet, que poderia até ser dono da NET, canal de televisão. Ou da Kitnet, né? Que maravilhoso, cara. Muito bom, nossa, né? Melhorou muito meu dia. Sensacional. Vamos lá. Temos aqui um comediante. Esquece. Ai. Ele que é gestor. Por quê? Ai. Esse ano eu vou. Mas olha, grande comunicadora brasileira,
Não tem o que falar. Pô, ela... O nosso sonho é contratar ela. Uma lenda, não tem o que falar. Nosso sonho é fazer um programa do Maria Gabriela do G4, não pô. tem o que falar. Nossa, seria maravilhoso. Essa ideia é boa, né? Pô, bom. Não, a pessoa tocar um programa de entrevistas como ela. Imagina no Vale, tá ela entrevistando alguém. Não, igual o Faustão toca aquele programa, tocava sem teleprompter, cara, com a fichinha na mão, monstro da comunicação. Ele é foda. Silvio Santos, cara, assim, o Brasil tem uns comunicadores, eu falei, meu Deus do céu, tem que tirar o chapéu. Esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde e da minha família. Boa. Focar no ganho do curto prazo ou investir na construção do longo prazo? Sempre no longo prazo. Qual é o melhor investimento? Na sua inteligência emocional. O que você deixou de ser quando cresceu? Eu diria que em alguns momentos eu fiquei eu sempre fui um cara muito otimista, muito, de ler livro de autoajuda e tal. Em alguns momentos ali eu comecei a ficar preocupado. Então, assim, essa preocupação me atrapalhou muito. Eu tô cada vez tirando ela mais da minha cabeça. É curioso isso, cara. Eu tô... Tá exercitando o otimismo. Numa situação muito melhor do que eu já tive na minha vida toda, mas às vezes eu fico preocupado, assim, meu Deus do céu, então assim, você tem que cada vez ser mais apegado com as coisas e menos preocupado e sempre lembrar da criança que você foi. Eu fiz um curso esse ano do Paulo Vieira, né? E o Paulo Vieira, ele cumpre um papel muito importante, porque ele toca em pontos que eu lembrei lá daqueles livros que eu lia de autoajuda lá atrás. Eu falei, cara, tem que acreditar, porque a mudança, ela parte de você, isso é verdade. Livro de autoajuda, besteira. Poxa, o cara que é coach não acredita. Cara, tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, não estiver bem com você mesmo, todo dia de manhã, todo dia à noite, você não vai progredir. Então, o primeiro trabalho é com você. Então, eu diria o que eu era e que em algum momento eu deixei de ser muito corajoso, muito otimista. Em algum momento ali eu ficava preocupado demais e eu tô me livrando dessas preocupações. Boa. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Engolir sapo dia todo. Tem que ser um cara que engula sapo. Assim, vencer no longo prazo é a arte de engolir sapo todo dia. Todo líder deveria saber? Dar atenção pro time, conversar, se colocar no lugar do time. De forma genuína. O que só sua família sabe e as pessoas mais próximas sabem sobre você? Essa é boa. O que só minha família sabe... Eu acho que todo mundo sabe que eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? E de forma muito genuína, assim, sabe? E minha família tem plena noção de que sou um cara de ajudar todo mundo, de tentar resolver o problema de todo mundo. Boa. Se tiver que escolher um problema do mundo pra acabar, qual problema você escolhe? Educação. Senhoras e senhores. Sem sombra. Furlanete. Grande Furla. E novo mentor do G4 Educação, né? Esse ano aqui já prometeu dar aula e doar 100% do seu cachê. Eu vou concorrer com o Campelo, que é mentor teu lá. Campelo é um sócio nosso que é muito próximo aqui. Muito parceiro das XP Empresas, nossa parceira aqui do G4 Educação, que ajuda as empresas a gerenciarem melhor os seus caixas. O que o Alfredo falou, eu ajudo muito a PAI da minha cidade, né? E tem um projeto social que chama Instituto Ponte, que a gente pega bons alunos em colégio público e os coloca em bons colégios na capital para poder dar aquele último acelerada antes de ele fazer o vestibular. Esse é um programa transformacional. E o que eu quero fazer aqui esse ano, né, eu dou muito dinheiro na minha pessoa física, mas é usar essas participações quando remuneradas para poder doar para esses projetos da minha cidade, do Instituto Ponte, que a sede é em Vitória, para poder ajudar mais pessoas, porque nossa vida a gente não leva nada, cara. A gente tem que criar essa legião do bem, ajudar quem a gente puder, que isso volta de alguma forma para você. Animal, mano. Muito bom. E pra galera te seguir no Instagram mais uma vez? Rafael Furla, lá eu falo sobre empreendedorismo, negócios, conto um pouco dessas visitas que eu faço, espero que você me siga,
curta muito. E Bruno, Alfredo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E para fazer parte da sua lista de transmissão? Essa é mais difícil. Aí tem que ser mais especial. Essa é mais difícil. Essa aí depois a gente cria alguma coisa junto. Tá bom, fechou. É porque é só 250 pessoas por lista, hein? E eu mando manualmente uma a uma. Então, mas tem um jeito agora maior, né? Eu não sei. De criar a comunidade. Aí pode ter 2, 3, 4. Eu criei a comunidade, tem a comunidade. Mas aí todo mundo tem teu telefone, né? E aí... Acho que tem jeito de fazer mas é só tu criar um telefone só pra isso. Aí eu vou ter que ter 2 celulares, aí eu perco a outra lista. Não, porque é aí tu entra na comunidade como administrador. Vamos pensar como é que a gente faz isso. E você, pra seguir você? Alfredo Soares. @bruno.nardon. As tem lendas. Que criar um Instagram ou Querubim. O Querubim. Não, Querubim Oficial. Querubim Oficial, pô. Querubim, só vai ter cortes teu de Querubim. O Querubim Real. Entendeu? Imagina, aliás, podia ter um campeonato de cortes do @Querubim, né? É uma ideia, hein? Ideia boa essa daí. Te sorteio no final do ano um iPhone. Turma, tamo junto. Não esquece de deixar aí 5 estrelas, deixar seu comentário, marcar @G4 Podcast, G4 Educação. E até o próximo episódio aqui. Não esqueça que o G4 Podcast tem muito mais do que o Extremo. Tem vários conteúdos pra vocês aí estarem por dentro de tudo de forma bem descontraída e com profundidade. Então tamo junto. Descontraída. Desconstruída. Descontraída. Ele já tá no clima, né? Pô, você tá muito maluco. Entrevista. Pô, na moral. Valeu, meu querido. Tamo junto e bora vender. Valeu.